Que bom receber sua carta e reler nela sentimentos que habitam ou que fortalecem. Que bom reconhecer que podemos ser como João, o homem que de trovão se transformou em discípulo amado, o homem que se permitiu ser seduzido por Jesus. Aí está o oráculo do amor, a permissão. Jesus convidou, não obrigou, pediu para entrar, não invadiu. É esse respeito que me fascina na postura sálvica do Pai. Somos convidados a desconstruir as armaduras, somos convidados a lavar os pés, a limpar o corpo, a ceder espaço, nunca obrigados. A liberdade faz com que cada um tenha o seu tempo de remissão. Mastigamos a nossa angústia, renomeamos os nossos sentimentos, precários ou altruístas, mas nossos e assim iluminados pela razão ou não decidimos. Quando a razão ilumina, tudo fica mais fácil. Evidentemente, como você disse, a razão sem fé nos impede de seguir o curso rumo ao cume. Olha surpreendentemente paisagem antevista com o coração. A razão faz as contas das passadas que serão necessárias, dos perigos da incursão selvagem, do possível desconforto e até da dificuldade de garantir que exista algo a ser contemplado. A fé se desobriga de tantas senões e impulsiona o encontro necessário da ascensão necessária. É isso mesmo, amigo. Insisto no necessário, porque é essa a nossa missão. Ficar embaixo da montanha fazendo do prognósticos embalados pelo medo. Rouba-nos o encantamento pela deslumbrante paisagem que nos espera. O medo não pode nos deter, abaixo de alguma árvore, a não ser pelo tempo necessário para a sombra poética e depois o correto é partir. Digo correto, amigo, sem a pretensão de definir como devem agir os caminhantes, mas na reflexão amorosa de que os riscos da subida se tornam a chegada mais esperada. Novamente é o êxito e o êxtase sair e se encantar, sair das prisões voluntárias e se encantar com a vitória da fé. Isso não desmerece a razão. Sem a razão, talvez a subida não atinja o seu objetivo. Delírios excessivos desprezam a trilha. Sem a razão, corre-se o risco de escutar falsos guias, que preconizam conhecimento e decidem o certo e o errado, e ainda julgam preconceituosamente e atestam que conseguirá chegar a quem será alijado da passagem. Não se deixe enganar, a razão desconfia, duvida. É isso que tem que ser. Padre Fábio, tem um tema que tem me entregado sobremaneira. É o esgotamento da vida roubada pela juventude, sem tema. Já falamos sobre isso, nunca é demais. São meninas e meninas que se encontram nas esquinas da vida e que decidem sem decidir, envolvem-se em desonestidades afetivas, entregam-se de olhos cerrados ao amado e choram a dor doída da incompreensão. Povoam as festas fartas de vazio e vazias de significado. Bebem para esquecer e se amam sem amor na busca de preencher o nada da vida. Festas em que a cegueira conduz os festeiros, matam a si mesmos e a outros, matam na dor moral do abraço destituído de razão, ou no braço capaz de ferir violentamente um igual. A violência é companheira desses viajantes iniciais. São os jovens que mais matam e mais morrem. São eles que povoam os presídios, são eles que ateiam fogo em pessoas e que covardemente se desnudem para agredir brutalmente. Há tantos filmes que revelam essa fotografia sem rosto. São bandos, amigos, bandos armados de forças e descuidos de intenção. São bandos incontroláveis que entorpecem o que é chamado de espírito do mundo. Isto é uma rede de relações humanas sem fim. Estamos no mundo para nos relacionar, não para nos destruir. E o medo toma conta de quem tem de participar dessa teia, de quem entra na faculdade e pode se deparar com os abusos dos que chegaram primeiro, de quem entra em uma festa e se sente obrigado a se drogar para pertencer, de quem sai de si e faz o que mandam apenas para provar que não tem medo. Ó bom medo desprezado, é preciso ter medo, amigo.
de roubar a inocência do outro, de ferir os sentimentos ou do corpo de quem participa dessa rede humana. Vejo pais desesperados de medo dos filhos darem errado, medo de encontrarem o fim antes do tempo, sem o tempo do plantio, da colheita ou da despedida. Pais que tentam criar os filhos em redomas para protegê-los. Não há redomas nesse mundo informacional. É impossível viver pelos filhos. É necessário prepará-los para encontros desencontrados e não simplesmente cerrar as portas. O brasão da cidade de São Paulo traz o lema: non duco, o que significa não sou comandado, comando, ou não sou conduzido, conduzo. Conduzir a si mesmo sem fazer ou deixar de fazer com medo do outro é necessário e essencial para a sobrevivência do jovem de qualquer idade. Ser conduzido é permitir que o outro me drogue ou me drogar por causa dele. É dar autorização para que invadam a minha inocência e roubem os meus sonhos. É desistir de alcançar o cume pelo comodismo de festejar algum ponto de caminhada. Festas, amigo, apenas festas que desantinam a mente do jovem, desses caminhantes. São bravos guerreiros, entorpecidos pelo prazer momentâneo. Alexandre o Grande foi o rei da antiguidade clássica. Temia que seus soldados em tempos de paz perdessem a têmpera, o vigor da luta. Bebiam demais, comiam demais e se lambuzavam grotescamente e de repente o esquecimento cruel a qualquer guerreiro. Alexandre temia essa amnésia. A coragem precisava de treino e de comando. Os soldados nasceram para isso e não para o tédio. Os problemas do jovem estão aí, postos, conhecidos. A solução está no bom combate de São Paulo e nos treinos de Alexandre. É para a guerra justa que fomos talhados. Não podemos nos furtar de lutar, enquanto nos fartamos do que nos rouba o significado. A solução para o jovem é entregar a ele uma bandeira de Joana d'Arc. Fascinou o mundo com um estandarte branco em busca de um novo mundo. Sua fé a lançou para o combate. Seus princípios dominaram seu medo. Era uma menina, apenas que venceu a guerra, porque tinha seu propósito. Não importa o desfecho, o que importa é o motor que move rumo ao caminho correto. Desde o início, Joana entregou-se ao ofício da liberdade. Entretanto, desconfianças e descréditos a prosseguiu, sozinha às vezes, outras aplaudida, por homens amedrontados que se transmutavam, influenciados pela Guerra Santa. Na agora grega, praça em que o povo se encontrava, para discutir as possibilidades e os limites da ação humana, os filósofos insistiam que a juventude aprendesse a eutanomia, e no grego vem daí nomos, vem da divindade pessoal. Podemos traduzir isso como a melhor vida para o homem. Tanto Platão quanto Aristóteles ensinavam que essa melhor vida não se trata de passividade, mas atividade. Uma boa vida não é aquela que não fazemos nada, ao contrário, é aquela em que nos impulsionamos para uma grande causa. É de ação que precisamos, ação com tema para significar a vida, ação que vem da aspiração, aspiração que comanda as escolhas, que comanda os desejos. Era disso que falava Aristóteles ao seu filho Nicômaco, como já tratamos de tantos outros filhos da terra grega. O medo de uma vida sem medos, não porque corajosa, mas porque é temerária, se encerra quando a aspiração brota da alma humana, na cintura de novos tempos e de novos encontros. O jovem tem de perceber que há possibilidades, mesmo diante da encrenca, do medo, do que Hobbes chamava de vida solitária. Pobre, sórdida, brutal e curta. Daí a expressão de que o homem é o lobo do próprio homem. Homens lupus. É preciso encontrar uma saída. E a saída talvez esteja no próprio Hobbes, que nasce do gêmeo do medo. Dizia que sua mãe entrou em trabalho de parto, quando a notícia que é invencível a armada espanhola se aproximava para ser vencida pela Inglaterra. O medo faz parte de sua trajetória intelectual. Hobbes significa a cidade ou o Estado como instrumento de aspiração humana.
para pôr fim ao medo. A convivência de um Estado com regras fortes, obedecidas, não cerceariam a liberdade, ao contrário, protegeriam. Proteger é conduzir ao bem, que tanto se deseja quando se tem aspiração, e livrar-nos do mal, a que se tem aversão quando se reflete sobre ele. Não creio, querido Padre, que um jovem tenha consciência do que faz, quando faz o que não deveria ter feito. Explico. Um jovem que pratica um racha de velocidade e se envolve em uma briga criminosa, que estrupa rindo, porque faz parte de um grupo que quer se divertir, comete as piores atrocidades por ignorância, ou ainda por incompaixão. Não estou minimizando esses males, essas práticas violentas que devem ser compelidas com rigor. Estou tentando ir até as causas. Por que um jovem sai de casa para embebedar-se, até cair ou morrer? Por que coloca fogo no que dorme nas ruas do abandono, e ri da ação macabra? Por que invade o outro, usurpando do outro os sentimentos, e depois jogando fora? Há práticas que são plenamente imputáveis, há outras que são apenas moralmente condenáveis. Prometer amor e entregar desprezo não é crime, tipificando em códigos. Há, entretanto, crime no Código Humano que deveria, independentemente de outras legislações, conduzir o nosso espaço. Padre Flávio, não muita coisa errada se faz com o amparo do ciúme, um sentimento ligado ao amor que pode ter um aspecto positivo quando se aproxima do zelo. Segundo Descartes, ou desprezível, porque se trata de um ódio de quem aparentemente se ama e realmente se inveja. Segundo Spinoza, a inveja é uma tristeza diante da felicidade de alguém.